Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal de lições bíblicas. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2023. Nesse trimestre tem como título a nossa revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós vamos falar nesse trimestre sobre missões, a importância de anunciar a mensagem, o dever da igreja de anunciar a mensagem de Cristo, as boas novas de salvação. E aí, o título da nossa primeira lição é A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O texto áureo está em Marcos, capítulo 16, o versículo 15, que nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, após a sua ressurreição, ele comissiona os seus discípulos a ir pregar o evangelho a toda criatura. É missão da igreja. Nós vamos perceber o texto em Lucas, em Mateus, em Atos. Jesus, após ressuscitar, ele dando uma missão aos seus discípulos, a missão de anunciar, a missão de fazer discípulos. Cada evangelista vai tratar de uma forma diferente, usar palavras diferentes. Um vai dizer ide fazer discípulos, o outro vai dizer ide pregar o evangelho. O fato é que, após ressuscitar, Jesus dá uma missão para os seus discípulos. Jesus dá uma missão para a sua igreja. E é sobre isso que vamos falar nesse trimestre. É sobre isso especificamente, a grande comissão, que na verdade alguns, diante dessa grande comissão, se comporta com uma grande omissão. É sobre esse assunto que nós vamos falar. E como nós, sendo igreja, temos nos comportado diante dessa grande comissão, dessa tarefa dada pelo próprio Cristo. Essa missão de anunciar boas novas de salvação que inicia com a vinda do próprio Cristo, fazendo na prática, vivendo na prática essa missão de anunciar as boas novas de salvação, de encarnar, de fazer viva a mensagem, o verbo, a palavra de salvação. Se você ainda não conhece o nosso canal, é a primeira vez que está aqui, esse canal se propõe a trabalhar as lições bíblicas da revista CPAD. Já tem lições anteriores aqui gravadas. Por um tempo eu fiquei afastado das gravações, por entender que seria o período de iniciar um novo projeto, que inclusive é um projeto missionário. Talvez você que já conhece o canal pense assim, por que o Davi está tão distante? O nosso irmão Davi, o pastor Davi, está distante das gravações. Eu tive que iniciar um projeto que um pastor amigo meu que me desafiou, um projeto missionário. Se você não sabe, eu tenho formação também em psicologia, e sabendo da dificuldade de encontrar psicólogos que conseguem ter uma percepção do mundo espiritual um pouco mais clara, dos sofrimentos que as pessoas passam, e às vezes ela vai em um consultório de alguém que não entende a nossa fé e começa a querer plantar coisas ou minar coisas ali que vai descaracterizar o que o cristão pensa, vai trazer informações ou procurar coisas que não condizem com a nossa fé. E aí, por não entender, às vezes a pessoa desiste, por perceber que o terapeuta não entende exatamente o que a pessoa está passando, porque existem problemas da ordem espiritual e existem problemas que a pessoa traz consigo no decorrer da sua jornada. Heranças que a gente chama de heranças familiares, ou situações que ela vai acumulando ao longo da sua trajetória, num casamento, na vida profissional,
E sendo desafiado dessa forma, nós iniciamos um projeto que é um projeto missionário. Projeto social, algumas pessoas no ambiente onde eu atuo diretamente na igreja não tem custo para o paciente. E outras pessoas começaram a procurar, esses com valor social. Inclusive, se você conhece alguém que precisa de atendimento psicológico e às vezes tem medo de procurar um profissional que não é cristão, que não tem dimensão da nossa fé, do que acreditamos, e essa pessoa tem medo de procurar algum profissional dessa área da psicologia, e você vê que a pessoa está sofrendo, necessitando de um acompanhamento de um profissional, nos indique. Me procure no meu Instagram, @DaviNasc, Davi NASC 2, eu vou deixar aqui escrito. Nos procure lá no privado, mande uma mensagem, mande um direct. Às vezes eu posso responder no direct e de repente já pode te ajudar de alguma forma. E se alguém necessita de terapia, de um acompanhamento profissional por um tempo, esse projeto que se iniciou tem ajudado a muitas vidas e é por isso que eu estou um pouco afastado das gravações, mas é algo que eu amo fazer. É ensinar sobre a palavra, é estudar a palavra e transmitir o conhecimento sobre as coisas de Deus. Não tem coisa mais preciosa do que meditar na palavra do Senhor, porque ela é o nosso referencial, é através da palavra que somos direcionados. É através da meditação na palavra e da iluminação da palavra através do Espírito Santo é que somos direcionados na nossa jornada de fé em direção às mansões celestiais. Então, nesse trimestre estaremos falando sobre missões, sobre anunciar, proclamar as boas novas de salvação. A verdade prática dessa primeira lição nos diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, a ordem de Jesus aponta para a necessidade de anunciar essa mensagem para todas as nações, ou seja, de forma universal. Não existem restrições nessa ordem de anunciar a mensagem de boas novas. Na leitura bíblica em classe, nós temos dois textos, o de Mateus e o de Marcos. O de Mateus, capítulo 28, nos diz assim, nós vamos ler o versículo 19 e o 20, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso é o fechamento do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, relatado por Mateus. É a última instrução de Jesus. E o mais interessante, tem algumas coisas interessantes nesses textos. Quem já está acostumado com as aulas aqui que eu ministro, eu costumo meditar muito na leitura bíblica em classe, até porque os comentários são muito bem elaborados e a gente só pontua os comentários e traz algumas coisas que pode enriquecer a aula, mas eu gosto de meditar aqui nos textos da leitura em classe, da leitura bíblica em classe. E nós vamos aprofundar agora um pouco mais nesse assunto. Vamos ler aqui Marcos 16, do versículo 15 ao 18, que diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesses dois textos, aqui nós temos
algumas coisas que nos chamam a atenção. No de Marcos é anunciar o evangelho. Existem muitas pessoas anunciando que Jesus veio, que Jesus salva, que Jesus morreu para trazer salvação, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas esses sinais, em muitos dos que anunciam, nós não percebemos, nós não vemos esses sinais acompanhando os que creem. Então nós precisamos ficar atento a isso aqui. Tem muita gente falando de forma sofisticada, de forma elegante, mas nós precisamos anunciar, ir por todo mundo, pregar o evangelho, e esses sinais precisam seguir essa mensagem. Porque a mensagem de salvação, ela vem acompanhada de expelir demônios, falar em novas línguas e todo esse poder de cura que é apresentado aqui, neste versículo. O outro ponto, que é bem próximo dessa questão do poder que a gente tanto busca, e às vezes a mensagem ela é focada só no poder e esquecemos dos processos que envolve o discipulado, que envolve a vida de ser testemunha, né? Porque nós vamos ver no texto de Atos, nós temos o texto de Atos, Jesus dizendo para os discípulos ficarem em Jerusalém, em Atos 1, ficar em Jerusalém até serem cheios, até serem revestidos do Espírito Santo, né? E vocês serão testemunhas. Então, é viver o testemunho, não é nem falar, vocês serão testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O autor vai trazer esse texto aqui no decorrer da lição, que é um dos momentos em que Jesus está, após a sua ressurreição, incentivando e comissionando os discípulos a ir fazer discípulos, a ir ensinar, a ser testemunhas. Só que o que eu gostaria de chamar a atenção é para o versículo 18 aqui de Mateus 28, que Jesus começa dizendo: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele começa, antes de dizer isso aqui, ele começa dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí a gente olha para o Evangelho, apesar de entender a necessidade do Evangelho vir com ele, com essa carga de poder vinda do Espírito Santo, capaz de expelir demônios, capaz de fazer com que enfermidades sejam retiradas através do poder da ação do Espírito Santo. Jesus, ao dizer para os seus discípulos: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, seria natural os discípulos pensarem o quê? Ou qualquer ser humano pensar: agora Jesus vai lá no palácio de Herodes, agora Jesus vai chegar diante de Pilatos e dizer: tá vendo, você me crucificou, mas eu ressuscitei e agora tenho poder para destruir com toda a força de Roma. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ao dizer que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e os discípulos poderiam pensar que agora, cheios do poder, nós vamos sair quebrando geral, botando para quebrar. O que acontece é que Jesus logo na sequência diz: portanto, ide. Eu recebi poder, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Então, nós precisamos ir sem medo, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, portanto, ide. Todo o poder foi entregue a ele. E é no poder que foi entregue a ele, no poder que foi entregue a ele, e ele envia o Espírito Santo para estar conosco. É nesse poder que nós conseguimos levar a mensagem de boas novas, levar a mensagem de esperança. No texto de Atos, outro ponto muito importante na grande comissão, e que eu entendo que tem dificultado muito a nossa atuação como igreja, porque o que a gente percebe na nossa atuação enquanto igreja
é uma igreja acomodada. É uma igreja onde eu participo, eu enquanto igreja participo de uma comunidade, né, de uma denominação específica que tem endereço, que tem local certo, e eu vou ali nos domingos cantar louvores, agradecer a Deus, apresentar o meu culto, e muito pouco estou preocupado com a grande comissão, com fazer discípulos, com anunciar, com ser testemunha, até que é possível ser testemunha. Alguns não se preocupam tanto em ser testemunha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né, enquanto trabalha, porque o ser testemunha é ser testemunha enquanto eu compro, enquanto eu vendo, enquanto eu faço qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Então, o ser testemunha às vezes fica desapercebido, passa desapercebido, quando eu não me preocupo em parecer com Cristo enquanto eu estudo, enquanto eu trabalho, enquanto eu me relaciono com as pessoas da minha família, da minha casa. E aí nós temos uma certa dificuldade no quesito de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí nós temos um vácuo aí, nós temos um abismo que tendemos a querer ser testemunho em Jerusalém, o lugar do templo, o lugar da adoração. Judéia, mais ou menos, que a Judéia é as pessoas que partilham da mesma fé, que partilham dos mesmos hábitos, seriam as pessoas da mesma denominação nossa, se a gente fizesse um transporte cultural aí, uma adaptação para a nossa realidade. Mas Samaria é aqueles impuros, são os impuros que foram levados para o exílio assírio, no mesmo período ali que Israel é levado para o cativeiro babilônico, um pouco antes eles são levados para o cativeiro assírio, e eles e outros povos vêm ocupar a terra, ouve a mensagem do Evangelho, se mistura com os descendentes de Abraão, ali das 10 tribos que formam o Reino do Norte, e eles formam uma nação miscigenada, misturada, não são descendentes de Abraão de forma pura. E aí a lei mosaica dizia que eles não podiam se misturar com outros povos. O que acontece é que eles se misturam. E os judeus ali do Reino do Sul, eles têm uma dificuldade de se relacionar. Jesus, quando usa a parábola do samaritano que encontra com um homem caído, e esse homem é um judeu que está ali caído, e passa pessoas religiosas, um sacerdote, um levita, e não tem tempo para cuidar daquela pessoa, Jesus usa a figura de um samaritano justamente para chocar. Alguém que choca. Alguém que vai gerar uma tensão na história, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Na verdade, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Um judeu, se ele chegasse em um local e soubesse que um samaritano sentou em um banco, ele purificaria aquele lugar, ele ia lavar aquele banco primeiro. Ele não sentaria em uma mesa se ele soubesse que um samaritano sentou naquela mesa, porque ele achava o samaritano impuro. Eu não posso sentar junto com pessoas impuras, com pessoas que têm um vínculo familiar comigo, mas eu olho para essa conduta dessa pessoa e parece que ela não merece estar aqui, porque ela tem defeitos. E aí quando Jesus fala, olha, ides e vocês vão receber poder do alto para ser testemunha em Jerusalém, dentro aqui do lugar onde acontece toda a adoração, vocês serão testemunhas na Judéia, pessoas que não estão na mesma congregação que você, aqui no mesmo local, mas partilham da mesma fé que você, da mesma denominação, mas também Samaria. Pessoas que têm vínculo de proximidade, mas que você discorda dessas pessoas, ou que você tem alguma dificuldade com os comportamentos dessa pessoa, e ao invés de você virar as costas para ela, por ela não merecer partilhar as mesmas bênçãos de Deus para a vida dela,
você vai começar a sentar com ela. E o próprio Jesus dá exemplo disso. Quando ele encontra com a mulher samaritana, a mulher fala assim: como você, sendo judeu, ou seja, vocês que se acham melhor do que nós. Ela não sabia que ela estava diante do Messias. Ela fala: como você, sendo judeu, senta aqui e pede água a mim? Ou seja, eu sou impura. Vocês acham que eu sou impura. Você vai beber água da vasilha que eu utilizo para usar água para mim. Uma vasilha que vocês consideram impura. Essa era a forma como os judeus se relacionavam com os samaritanos. E aí Jesus já falando para discípulos transformados, que tinham passado 3 anos com ele, né? Ele fala: olha, vocês serão minhas testemunhas. Judéia, Jerusalém, aqui tá legal. Samaria é difícil. Confins da terra ainda vai, está longe. E os confins da terra nem sempre eu vou. Eu envio oferta para um missionário. E aí, enquanto eu estava preparando a lição, o Espírito Santo veio tocando em mim e falou: Davi, é preciso falar sobre Samaria. Porque nós, enquanto pessoas alcançadas, nós nos afastamos da nossa família. E uma coisa é afastar das práticas erradas que os nossos familiares cometem. Outra coisa é se afastar dos familiares. Sabe por quê? Porque se eu me afasto das pessoas que são meus familiares, que conhecem a minha história, que sabe o quanto eu andei errado e agora fui alcançado pelo Cristo, essas pessoas perdem a oportunidade de conhecer o testemunho de um Cristo que transforma, que muda a história, que muda a realidade de alguém que andava totalmente perdido em caminhos de perdição, em direção ao inferno, e agora caminha em direção ao céu. Agora caminha com Cristo, agora tem vida transformada. É Samaria. E a gente tem virado as costas para Samaria. Na grande comissão temos sido omisso em relação à comissão que foi nos dada, de anunciar para as pessoas que tanto está muito próxima de nós, que é fácil concordar, as ideias tudo muito parece. Mas nós vamos deparar com pessoas que até têm vínculo, até têm uma certa proximidade, mas nós não concordamos com as atitudes dessas pessoas. É Samaria. E nós precisamos ser testemunha para essas pessoas. É fácil ser luz em um ambiente onde já tem luz o suficiente, mas a luz precisa brilhar em meio a trevas, onde há trevas. E nós temos virado as costas para Samaria. Raramente pensamos nos confins da terra. É um projeto missionário, agências missionárias, e a gente não precisa se envolver tanto. Ora, né, intercede por quem está longe. É fácil ajudar quem está longe. E às vezes é difícil ajudar quem está perto. Aquela pessoa que em determinado momento não acreditou que seria possível uma transformação na sua vida. E aí você fala: por essa pessoa não dá. Essa pessoa poderia ter me ajudado e não me ajudou. Essa pessoa não é digna de ser alcançada pelo que Cristo fez por mim. Mas eu não era digno, você também não era. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela graça soberana de Deus, quando não merecíamos. Então, nesse momento aqui de introdução, avaliando a grande comissão, avaliando a missão dada por Cristo à sua igreja, aos seus discípulos, quero destacar esses pontos. Todo poder foi dado a ele. E quando ele fala que todo poder foi dado a ele, ele ainda assim não sai usando desse poder para ir de encontro aos seus desafetos. Ele comissiona a sua igreja para ir ensinando, para ir fazendo discípulos, para ir propagando essa mensagem de boas novas. E o ir anunciar essa mensagem envolve anunciar para quem está perto,
para os que estão muito distantes e também para aqueles que não estão tão perto, mas que faz parte do nosso convívio e que é difícil às vezes conviver com essas pessoas porque nós discordamos de posicionamentos, de como essas pessoas se portam, mas elas precisam ser alcançadas pela mensagem de salvação, pela mensagem de esperança, pela mensagem de um Cristo que liberta, de um Cristo que muda a história, que muda sentenças, que transforma um homem pecador em um homem que trilha o caminho de santificação. O caminho de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Um homem que passa a caminhar cheio do Espírito Santo com a vida transformada. Vamos aqui aos tópicos da lição. O comentarista traz num primeiro momento a grande comissão. O que é a grande comissão? Já falamos aqui, nessa parte introdutória, é o momento em que Jesus, após ressuscitar, diz aos seus discípulos: vá, vocês vão e vai fazer discípulos, vocês vão e vão ser testemunha e vocês vão alcançar todas as nações. Todas as nações. O autor até coloca aqui em um tópico posterior o que seria essa todas as nações, que na verdade está falando de etnias e não de países. Ele fala, Jesus está dizendo, a palavra utilizada ali é todas as etnias. Porque se a gente olha para um Brasil, a gente percebe, por exemplo, regiões onde tem, principalmente a realidade nossa aqui de povos indígenas, e que eles falam outro dialeto. Eles falam outros dialetos lá. E aí essas pessoas precisam ser alcançadas. E é desafiador chegar a esses locais onde tem culturas diferentes, onde há costumes diferentes. E o autor vai trazer aqui as questões que dificultam a grande comissão, ou o que são barreiras para essa grande comissão. Ainda no primeiro tópico aqui, o subtópico 2, ele fala das questões culturais, que nós vamos enfrentar essas dificuldades quando a gente trata de levar a mensagem de Cristo a povos que não têm a mesma percepção cultural que eu. E aí eu me lembrei de um exemplo que a Sociedade Bíblica do Brasil traz, das dificuldades de fazer, por exemplo, uma tradução do texto bíblico. E é preciso observar a cultura, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar com o outro simplesmente por questões culturais, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Por exemplo, os missionários, quando chegaram aqui no Brasil, na Europa, por ser uma região de clima frio, era natural que eles usassem paletó, blazer, Era uma forma de proteger do frio. E aí, quando eles chegam aqui no Brasil, era o hábito deles, eles começam a usar. E a gente adaptou esse costume de usar blazer, de usar paletó. Só que aqui é um país tropical. Boa parte das cidades, a maioria das cidades, eles chegam no norte. É uma região super quente. O centro-oeste, onde eu moro, é uma região também muito quente. Então, por muito tempo, os cristãos aqui das Assembleias de Deus no Brasil andavam de terno durante o dia. Mas isso não tem nada a ver com o texto bíblico. É um costume. Veio um costume cultural que os missionários estavam acostumados a usar, continuaram usando aqui, e os irmãos que iam se convertendo passaram a utilizar. E aí, aqui o foco não é nem dizer se está errado, se está certo. O fato é que é irrelevante. O fato de usar paletó não é irrelevante para a mensagem do Cristo. Um Cristo que usava túnicas, não usava paletó. Então, só para a gente observar essa questão cultural. E aí, ouvindo um relato de um amigo que trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil, e ele falando sobre a tradução, as traduções, a dificuldade de fazer traduções. Aí ele usa um exemplo
do texto que diz, Jesus diz, eu sou o pão da vida, um texto do Evangelho de Jesus escrito por João, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. E aí, o que Jesus queria dizer, ao usar a ilustração de um pão, o pão era o alimento mais comum naquela época. O pobre e o rico se alimentavam de pão, necessitavam de um pão, e sem o pão não há como sobreviver. E aí Jesus utiliza de um pão para dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento que a sua vida necessita. Agora, eles vão traduzir. Os missionários estão diante de uma cultura indígena, que eles não fazem pão, eles não têm pão, não comem pão, uma tribo isolada, e aí eles tinham que traduzir esse texto para alcançar esses povos. E aí eles têm que observar a cultura. Na cultura deles, o alimento básico para aquela tribo era a mandioca. E aí eles precisam dizer que Jesus é o alimento mais básico que a vida precisa, que o ser humano precisa. E aí a tradução teve que ser, eu sou a mandioca da vida. Aí alguém pode olhar e falar assim, está errado, porque Jesus disse pão. Mas se você fala pão para esse cara, para esse homem indígena que está diante daquela cultura, não vai mudar nada, ele não sabe o que significa pão. Não vai ter sentido nenhum. Mas quando fala a mandioca da vida, estranho, porque a gente ouviu a vida inteira pão. Mas para ele faz sentido. Então a mensagem tem que alcançar e fazer sentido. Então temos desafios quando se trata de culturas. E às vezes nós vamos falar com alguém que está próximo a nós. Se você vai conversar com alguém que mora em uma região mais de periferia, dependendo do lugar que você está, o cara vai falar cheio de gíria e tal. E você tem que saber falar de forma que aquela pessoa consiga entender. Ou se você sai de um estado e vai para outro estado no Brasil, que é quase um país continental, você vai ter dificuldades de falar e ser entendido, né? Então, nós temos essas questões, por exemplo, cultural, que é uma das barreiras na propagação dessa mensagem de boas novas, da comissão que foi dada por Cristo aos seus discípulos. Aí o subtópico 3 fala do fazer discípulos em todas as nações, e o comentarista traz aí que o termo utilizado é etnos. Nações aí é etnos, é etnia, né? Então, não se trata de país com poder político, porque a gente vai encontrar países que têm diversas culturas diferentes, etnias diferentes. Se você for numa Índia, aquilo é um mundo à parte, desafios enormes. E aí o autor coloca que existe hoje, segundo missiólogos, aproximadamente 24 mil etnias. E quase metade dessas etnias não foram alcançadas. Por quê? Porque nós estamos acomodados. Eu vou no culto no domingo, poltrona legal, ar-condicionado, e está tudo certo. Jesus me salvou, e parece que ele não quer salvar mais ninguém. Acostumados com essa visão antropocêntrica do homem sendo o centro de todas as coisas, eu me vejo como sendo o centro do projeto de Deus, onde Cristo veio para morrer por mim. E ele veio para morrer pela humanidade, por toda a humanidade. É claro que não para salvar a todos, né? Alguns acreditam que todos vão ser salvos. Os que não vão ser salvos é porque não quer ser salvo. Todo que crê e for batizado será salvo. Os que não crê, condenados. Mas o sacrifício dele em potencial foi para salvar a todos. Só não vai ser salvo todos porque alguns não vão querer. Alguns não vão crer, né? E aí, esse tanto de etnias que ainda não foram alcançadas é justamente porque nós estamos acomodados. E a lição tem essa missão de nos despertar, de nos chacoalhar, porque vidas precisam ser alcançadas e essa missão é nossa. Não vai descer anjo do céu para anunciar, não. A missão é da igreja. E nós estamos acomodados. Quantas escolas de missões você conhece na sua cidade? Na sua região, porque às vezes você mora no interior,
Mas aqui em Goiânia, eu conheço poucos, é uma cidade grande, Goiânia, de mais de 1 milhão de habitantes, existe poucas escolas missionárias. E poucas igrejas apoiam essas escolas de missionários. Nós não vemos jovens sendo incentivados a se tornar missionários, a propagarem a mensagem do Evangelho. Eu dou graças a Deus porque na minha casa a minha mãe sempre nos incentivou. Façam qualquer coisa que vocês quiserem estudar, fazer, mas lembre-se, vocês foram chamados para serem embaixadores do reino de Deus. No meu caso a coisa pesava um pouco mais, sou o filho mais novo, e ela falava, meu filho, você nasceu e vai ser pastor. O seu chamado é para pastorear. E eu falava, isso é porque mãe de filho homem. Até um dia que Deus falou, quantos filhos homens sua mãe tem? Nós somos 4 homens. O único que ela falava isso era comigo, mas nós todos falamos, você pode ir para onde você quiser, mas se não estiver debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, não vai dar certo, vai dar errado. E aí isso fez com que nós entendêssemos a missão que temos. E muitos pais hoje falam assim, não vai mexer com a igreja não, quer saber de ser envolvido com Bíblia, com coisa de igreja, vocês vão estudar, vai passar no vestibular de medicina, e buscando coisas passageiras. A medicina passa, essa vida passa, mas o que é eterno é a caminhada nossa com Cristo, é o comprometimento nosso com o mandamento de Cristo. Uma coisa é ter Cristo como Salvador. A maioria das pessoas hoje que estão dentro da igreja quer ter Jesus, quer ter o Cristo como seu Salvador, mas poucas delas verem o Cristo como Senhor. E ter Cristo como Senhor é obedecer o seu mandamento, obedecer o que Ele manda. Muitos experimentam o Cristo e querem o Cristo, o Salvador, mas não está disposto a ter Cristo como Senhor sobre as suas vidas. Vamos adiante. Eficácias e objetivos da grande comissão. A grande comissão ela só é possível porque a ação do Espírito Santo. Jesus diz aos seus discípulos, ficai, sejam revestidos. É importante ir, mas primeiro vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E há eficácia porque o Espírito Santo conhece o coração do homem. É o Espírito Santo que dá poder a essa palavra, que gera poder na palavra que é dita e que gera convencimento no coração das que ouvem a mensagem. É o Espírito Santo que regenera o pecador e que ajuda o pecador no processo de discipulado, o processo de treinamento, o paráclito, o termo usado como paráclito, que alguns pegam apenas o auxiliador, o consolador, principalmente consolador, as pessoas gostam muito de consolador, porque assim, está sofrendo e vai consolar vocês. Não, o termo paráclito era um termo utilizado para auxiliador, para ajudador, para treinador. E eu gosto muito desse termo treinador, aquele que vai preparar vocês, que vai estar caminhando com vocês. Quando eu olho para um atleta de alta performance, o treinador tem o objetivo de observar onde aquela pessoa está tendo dificuldades. E aí ele vai dizer, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo. E o Espírito Santo tem essa função. Ele está conosco, nos ajudando no processo de fazer discípulos. Ele está nos ajudando no processo de nos tornarmos discípulos. Aquele discípulo que faz exatamente o que o Mestre fez, o que o Mestre faria se estivesse aqui. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade que nos ajuda e que regenera o homem. E o objetivo do Espírito Santo nos encher nesse processo aqui da grande comissão, de sermos eficazes, o objetivo é proclamar o Evangelho em palavras e ações, discipular novos convertidos e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local. Detalhe, inseri-los na sociedade. A regeneração precisa ser visível
a ponto de sermos testemunhas, não só na igreja, mas na sociedade. Missão transcultural é o tópico 2. O conceito aí de trans vem de transcender. O que transcende é o que vai para além, mas através de. Então, através de e para além. O foco não é só aqui, mas ele transcende, ele vai para além. E aí, transcultural, ele apesar da cultura que eu estou inserido, ele vai para além da cultura em que eu estou inserido. A missão, ela vai para além da cultura em que eu estou inserido. E aí, quando a gente fala de outras culturas, nós temos que tomar cuidado, como eu disse um pouco antes, para não restringir a ação de Deus. Eu me lembro em uma época, nos anos 90, no auge do Hosanna Music, um grupo americano de adoração, que veio antes aí dessa turma do worship, e tinha um ministro que cantava lindamente, uma banda fantástica, e pessoas que cantavam, assim, você ouvia aquilo e não tinha como não sentir a presença de Deus, pessoas adorando a Deus. É um grupo que influenciou aqui no Brasil, Comunidade Zona Sul, influenciou Diante do Trono e influenciou essas outras igrejas mais novas que vieram aí, Bethel Church, Vineyard. Nós estávamos em uma barbearia na cidade que eu cresci, e aí chegou um irmão. Na verdade, a barbearia era sempre visitada por muitos músicos, porque o barbeiro ali era o líder do ministério de louvor da igreja. Então a gente sempre estava por ali, o pessoal da música ia para lá para falar sobre música, tinha instrumento ali, e o povo da igreja, a maioria, cortava o cabelo ali. E aí um presbítero da igreja chegou e estava tocando o Ron Kenoly, um pastor americano, um homem de Deus, cantando, adorando a Deus, aleluia. Toda hora você ouvia aleluia, eu não entendo muito de inglês, e aí toda hora eu ouvia aleluia, e a gente pegava as traduções, letras bíblicas, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Aí ele entrou, ouviu e falou: vocês não estão crentes mais não? Aí, como assim? O que aconteceu? Você está dizendo isso? Estão ouvindo essas músicas aí em inglês? Olha só o nível. O fato da pessoa estar dizendo algo ou cantando algo que eu não entendo já era o suficiente para achar que aquilo não era algo de Deus, porque está cantando em inglês. E aí a gente pega a história do Brasil. O Brasil é evangelizado por missionários americanos. As igrejas tradicionais, americanos enviados para cá como missionários. A Assembleia de Deus, apesar dos missionários não serem americanos, eles saem da Suécia e vão para os Estados Unidos. E é dos Estados Unidos que eles são enviados para o Brasil. É de lá que eles vêm para cá. Eles são influenciados por um movimento pentecostal que está acontecendo ali na Rua Azusa, uma ação do Espírito Santo. Eles são impactados ali em Azusa e são direcionados para vir para cá. Mas a cultura às vezes acaba sendo barreira. Eu estou usando um exemplo que aconteceu. É claro que é muito assim exagerado, mas nós corremos o risco de sermos impedidos de alcançar outro por causa de barreiras, desses tipos de barreiras. A visão transcultural da Bíblia. O autor traz alguns pontos, principalmente do Antigo Testamento aqui, e traz umas do Novo Testamento também, da igreja e da ação de Deus. Ele pega, por exemplo, o texto de Eva, quando Deus fala: porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E aí ele coloca toda a raça humana como descendência da mulher. Nós temos em Gênesis 12, Deus fazendo uma promessa a Abraão e todas as famílias da terra, todas as nações da terra sendo abençoadas através da família ou do descendente, mais especificamente, de Abraão, o Cristo. Mas para mim, o texto mais impactante da visão transcultural, do mover de Deus, da ação de Deus, é justamente a descida do Espírito Santo.
O texto de Atos 2 é o ponto mais impactante dessa visão transcultural da vontade de Deus de alcançar todas as nações. Porque na festa de Pentecoste vinham pessoas de todas as partes do mundo. Por que vinha de todas as partes do mundo? Se você voltar um pouco ali nos livros de crônicas dos reis, você vai perceber que Israel foi levado para o exílio babilônico. E ao retornarem, muitos que retornam, quando você lê os livros ali do pós-exílico, da volta de Esdras, Neemias, você vai perceber que alguns voltaram. Tem um número de pessoas que voltam. Mas lá no exílio, né, os judeus receberam autonomia para negociar, para trabalharem, e alguns estão indo bem. Boa parte dos judeus não querem voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é trabalho, é reconstruir cidades. É reconstruir a cidade, reconstruir os muros. É trabalho pesado, árduo. Muitos não querem voltar, não acreditam que vai dar certo. Não tem essa percepção. E aí, depois de construído o templo, esses judeus que estão distantes, que aprenderam no exílio a meditar na palavra, toda semana eles encontram na sinagoga, a sinagoga elas surgem no exílio babilônico, eles começam a voltar a Jerusalém uma vez por ano, nas festas anuais. Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Mas a Páscoa e Pentecostes, principalmente, que elas acontecem muito próximo ali, uma diferença de 7 semanas, 50 dias de uma para outra. Então, eles vêm de muito longe, já vêm para a Páscoa e ficam para o Pentecostes. Ficam ali na região, acham algum lugar para hospedar. Né? Pelo menos uma vez por ano o judeu fazia questão de ir. Alguns judeus no fim da vida, já de idade avançada, vinham morar em Jerusalém. Né? E essas pessoas morriam, e aí a gente depara com aquele texto ali das viúvas dos helenistas, né? Esses helenistas que vieram já criados no ambiente grego, mas sendo fiel à sua tradição judaica, ao culto ao Senhor, mantendo os seus costumes, eles vinham para a sua velhice morar em Jerusalém. E aí nós percebemos, por exemplo, essas viúvas dos helenistas, que eram judeus, que foram criados longe da Judéia. Nós temos no cenário das festas em Jerusalém pessoas vindo do mundo inteiro. Quando o Espírito Santo desce, o que acontece? Qual é o episódio ali? O pessoal da Judéia mesmo, ali de Jerusalém, fala assim, esse povo está embriagado, olha que bagunça, esse povo está falando nada com nada, língua pesada, parece que está extremamente embriagado, que está com dificuldade de falar, que a gente não consegue entender o que esse povo está falando. Porém, aqueles que vieram de terras muito distantes, esses se comunicavam provavelmente com o grego, né, que era uma linguagem comum para o mundo da época. O Império Romano, eles dominam o mundo que era dominado pela Grécia, derrubam o Império Grego, mas eles se utilizam da cultura e do idioma grego. Apenas o poder militar é que muda, né? Mas a cultura continua sendo a grega. Então provavelmente eles se comunicavam ali porque falavam grego. Entendia talvez um pouco de aramaico, né? Conhecia um pouco do hebraico, estudava durante os finais de semana ali no Shabat, nas sinagogas. Mas na região em que eles moravam havia dialetos que eram apenas da região. E aí eles se espantam ao ver homens galileus e provavelmente percebem que são galileus porque não se veste tão finamente como os homens da Judéia. São pessoas mais simples, são pessoas de um poder aquisitivo mais inferior. E às vezes é fácil você perceber, se você está em uma região, você fala assim, esse cara não é daqui não. Se você é um morador, por exemplo, do estado de São Paulo, se chega alguém, né, do interior, por exemplo, aqui do estado de Goiás, você fala, esse aqui é um caipira, esse aqui veio da roça. Né? E aí eles falam, como esses homens galileus estão falando num dialeto que eu ouço, que eu conheço, porque eu moro a 5.000 quilômetros daqui.
Viajei um mês inteiro ou 2 meses para chegar aqui. Como esse cara está falando das grandezas de Deus no meu dialeto? Então, pessoas de diversas culturas, que conviviam com diversas outras culturas, em diversas etnias diferentes. Essas pessoas ouvem da glória de Deus a partir das línguas que são distribuídas pelo Espírito Santo, na descida do Espírito Santo. E esse é um marco do Pentecostes. É um fato que o Espírito Santo deixa claro qual que é o motivo da sua chegada. É nos capacitar para pregar, para anunciar as grandezas de Deus, os feitos de Deus, mesmo onde há impedimento por causa da barreira do idioma. Então, para mim, no texto bíblico, é o ponto mais marcante da visão transcultural e da intenção de alcançar a todos os povos. É a descida do Espírito Santo, é a inauguração da igreja, onde o apóstolo Pedro faz uma pregação e milhares de pessoas se rendem ao poder do Evangelho, ao Cristo que salva, e recebem ali o Espírito Santo que transforma e que muda a vida do ser humano. Próximo subtópico, nós temos aí as barreiras na missão transcultural. Nós temos barreiras geográficas, porque eu preciso anunciar para alguém que está longe, está distante. Às vezes o acesso a chegar àquele local é difícil. Na região que eu cresci, no estado aqui de Goiás, há uma região quilombola. E essas regiões é de difícil acesso. Eu lembro que quando a igreja da minha cidade começou a abrir trabalhos missionários ali, os primeiros a chegarem lá, boa parte do percurso era feito a animal, isso já nos anos 90. Era impossível chegar de carro ou moto, era por meio de animal, porque essas pessoas, quando fugiram dos seus senhores e donos de escravos, eles iam para lugares de difícil acesso, para ninguém encontrá-los lá. Eles começam depois a conviver, vêm para a cidade, mas sempre com dificuldades. Para chegar lá, havia um empecilho geográfico. A igreja que eu cresci, graças a Deus, é uma igreja muito missionária. Enquanto outras igrejas estavam preocupadas em investir em conforto dentro aqui do templo, o pastor dessa igreja e a liderança dessa igreja estava preocupada em alcançar vidas. E aí a gente se depara com a região tão perto. Tinha missionários que estavam aí 500, 600, 800, até 1.000 quilômetros, que saíam dessa cidade para atuar como missionários em lugares mais distantes, mas nós tínhamos pessoas que estavam tão perto e não eram alcançadas. Então, por causa dessa dificuldade geográfica, nós temos as barreiras culturais, com os valores da vida, costumes, hábitos alimentares, hábitos de como se vestir, barreira econômica, a questão da moeda. Nós temos a barreira linguística e a barreira religiosa, porque essas pessoas, boa parte delas, estão inseridas em algum contexto religioso. O autor coloca aqui o islamismo, mas tem o ateísmo, que às vezes fala, mas ateísmo não é religião. O ateísmo é uma seita. É uma seita. A verdade é que as pessoas, mesmo vendo um monte de situações que vai demonstrando que há um Deus que criou, que fez, elas insistem em dizer, não há Deus, eu não acredito, não quero acreditar, eu prefiro não acreditar. Materialismo, as pessoas que só pensam no dinheiro. O secularismo, as pessoas que estão apenas apegadas às coisas desse tempo. Então, essas são barreiras que enfrentamos. O último tópico, que é o tópico 3, fala da visão global do Evangelho no mundo. E aí o primeiro subtópico é evangelização e discipulado. Às vezes nós gastamos muita energia apenas em anunciar, em dizer, e pouca energia em discipular.
o grande mandamento de Jesus, ele deixa claro que na nossa missão é preciso fazer discípulos. E não se faz discípulos sem se relacionar. A mensagem da cruz é extremamente importante, mas não é à toa que ele diz que toda vez que reuníssemos nós precisaríamos partir o pão. E não era nesse ambiente onde tem uma igreja pronta, instituída, que compra o pão, né? Ali era, cada cristão levava o seu pão e lá eles davam graça, repartia. E o Paulo até chega a chamar a atenção da igreja de Corinto, porque eles não estavam fazendo o que era para ser feito, repartir. Quem levava muito comia muito, quem não levava não comia nada. E aí, discipular é sentar junto, é sentar à mesa, é partir o pão. E quando eu parto o pão, que Jesus fala, façam isso em memória de mim, não é comer o pão, ele está falando de... O texto diz, ele partiu o pão e disse, fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Ele partiu o pão. Né? E ele fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é meu corpo, eu estou dando a minha vida por vocês. Ele parte o pão, fala, ó, meu corpo está sendo dado por vós, façam isso em memória de mim. Parta o pão, seja capaz de dar a vida pelo seu irmão. Não existe amor maior do que esse. Quando ele, em João, o evangelista João diz do novo mandamento que é nos dado, ele fala, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E ninguém tem amor maior do que esse aqui, que é o amor capaz de dar a vida pelo seu irmão. Então, o discipulado, a grande comissão não envolve só eu ir falar, ó, você vai morrer, vai para o inferno e tal. Não é só isso. É depois que a pessoa entende, fala, tá bom, eu quero Cristo. Aí é hora de sentar à mesa. É hora de cuidar. É hora de ter paciência com o irmão, porque antes alguém teve paciência conosco. Falar, irmão, você errou, agora beleza, levanta e nós vamos continuar caminhando. Nós não vamos virar as costas para você, não. Nós não vamos virar as costas para você. É tão interessante o texto da ceia, que é o sentar junto, é compartilhar o pão. E o apóstolo Paulo, ao relatar para a igreja de Corinto, ele fala, o Senhor Jesus na noite que foi traído. Ou seja, ele estava disposto a entregar a vida mesmo sendo traído, mesmo sabendo que Pedro ia negar. E às vezes a gente não quer caminhar, a gente quer falar que o outro vai para o inferno se não aceitar Jesus. Mas a gente não quer caminhar junto porque o outro vai nos trair, porque o outro vai nos negar, vai virar as costas para nós, fala, não conhece esse aí não. Então, não é só evangelizar, é caminhar junto, e é difícil, não é fácil, mas no poder do Espírito Santo seremos capazes de realizar. Amém? E por último, arrependimento e capacitação do Espírito Santo. É justamente isso. As pessoas serão alcançadas, gerará arrependimento. E para caminhar junto, para alcançar essas pessoas, é através do Espírito Santo. Meu desejo é que enquanto nós estudamos esse tema, enquanto nós estudamos essa revista, o Espírito Santo possa alcançar o seu coração, para que você seja instrumento de Deus para anunciar, para discipular os que estão perto, os que estão relativamente perto e que é difícil conviver, mas que no poder do Espírito Santo seremos capazes de alcançar essas vidas. Meu irmão, muito bom. Se você chegou até aqui, que Deus possa continuar te abençoando. Não esqueça de orar pelo seu amigo aqui, pelo seu irmão em Cristo, para que Deus possa me ajudar, continuar me dando força. Eu estarei orando por cada um de vocês que fazem parte aqui, inscritos ou não, mas que esteve aqui por um tempo. Às vezes você fala assim, não vou escrever não, já tem tanta inscrição por aí, já fiz tanta inscrição. Pelo menos ore pelo seu amigo aqui, pelo seu irmão em Cristo, Davi Nascimento. Um abraço e fique na paz.